tarde, eu sou o Cowboy Toy Bunny, cowboy digital, e hoje a gente vai ler a creepypasta Let Her In, ou Tá Frio Aqui Fora. Noite 1. Um casco bateu contra a janela. Eram 4 da manhã e Fluttershy estava em pé do lado de fora da janela do quarto de Apple Bloom. Seus olhos eram vazios, e o seu sorriso sutil o bastante para quase não ser percebido. Conforme Apple Bloom virou a cabeça na direção da janela, Fluttershy levou o casco contra o vidro novamente. Ela disse 4 palavras. Sua boca mal se movia. Tá frio aqui fora. Apple Bloom puxou as cobertas para cobrir sua cabeça. Ela escutou os rangidos da estrutura da casa. Logo, seria nascer do sol. Noite 2. Fluttershy estava do lado de fora da janela novamente. Seus olhos não pareciam estar direitos, mas Apple Bloom não sabia descrever o porquê. Havia uma mancha vermelha escura sobre o rosto de Fluttershy do lado direito, contrastando duramente com seu pelo, que era geralmente claro. Ela bateu no vidro novamente e disse as mesmas palavras de ontem. Tá frio aqui fora. Não estava frio. Na verdade, estava estranhamente quente para uma noite de primavera. Apple Bloom puxou a coberta até o focinho. Parte dela quis abrir a janela e deixá-la entrar, mas tinha um sussurro no fundo de sua mente. Não abra a janela. Então, ela apenas permaneceu sentada, encarando os olhos levemente alterados de Fluttershy. Dormir parecia uma possibilidade bem remota, mas eventualmente chegou. Apple Bloom adormeceu enquanto as batidas pararam. Noite 3. Apple Bloom sonhou com brinquedos. Não qualquer brinquedo, mas coisas muito familiares. Uma boneca de madeira que a vovó Smith lhe deu, e também alguns brinquedos antigos de Applejack e Big Macintosh. De repente, ela estava mexendo numa pilha de brinquedos interminável. Não sabia dizer o que estava procurando. Apple Bloom então decidiu que deveria ser o seu ursinho favorito, Rei Patas. Ela se lembrava de amá-lo muito quando pequena, mas por algum motivo não conseguia encontrá-lo. Deveria estar em algum lugar. Uma relíquia assim da sua infância não seria tão facilmente enterrada. Mas o Rei Patas não tinha sido enterrado. Tinha? Ele tinha se perdido. Desaparecido da sua vida em uma noite de primavera. Apple Bloom nunca mais foi a mesma. Percebendo isso, Apple Bloom começou a chorar. Essa torrente de emoções a acordou. Fluttershy estava de novo do lado de fora da janela, segurando com força o velho e surrado ursinho em sua boca. Noite 4. Apple Bloom dormiu no quarto de sua irmã aquela noite. Ela inventou algo sobre pesadelos, mesmo sabendo que era meio imaturo de se dizer, mas a sua irmã mais velha era bem de boa quanto a trocar de quarto. Obviamente, Apple Bloom não podia revelar o verdadeiro motivo da sua perturbação. Deitada na cama, Apple Bloom começou a pensar sobre a sua infância, quando era ainda mais jovem. Ela se lembrou de olhos brilhantes a encarando pela fresta de um guarda-roupa aberto, uma sombra se esgueirando pelo chão, mas isso não eram memórias, certo? Não, eram apenas remanescentes de um sonho ruim. No dia seguinte, Applejack, que tinha dormido no quarto da irmã mais nova, teve dores de cabeça. Noite 5. Apple Bloom ficou sozinha em casa. Seus irmãos e sua avó tinham saído. Um probleminha num pedido de entrega e um atraso em um negócio de parentes distantes. Eles não retornariam até o dia seguinte. Antes de ir para a cama, ela se certificou de ter trancado todas as portas e janelas. Se acomodou na sala de estar, no sofá, e por fim pegou uma antiga enxada no celeiro e deixou ali por perto, à mão, ou melhor, a casca. Tava chovendo lá fora. Apple Bloom podia ouvir as gotas batendo contra o telhado enquanto pegava no sono. De repente, ela se convencia de que tinha ouvido alguma coisa, passos ou batidas. Não, devia ser tudo sua imaginação. Ou talvez o vento. Apple Bloom se afundou mais nos cobertores. Novamente, o barulho parecia vir do seu quarto. Mas isso era impossível, a janela estava trancada. Será que estava mesmo? Ela se sentou na cama com o coração acelerado. Ela achou que tinha fechado tudo. Mas e se tivesse intencionalmente evitado o seu quarto, acreditando que a janela já estava fechada? Algum outro pônei da família podia ter aberto antes de sair. O barulho se intensificou. Batidas. Talvez passos. Apple Bloom agora tinha certeza de que vinham do seu quarto. Ela se agarrou ao cobertor tremendo. O que fazer?
Investigar ou fugir? Mas e se fosse tudo a sua imaginação e a janela tivesse firmemente fechado? Nesse caso, sair da casa poderia colocá-la em perigo. Apple Bloom sai debaixo do cobertor que cai no chão. Ela precisava de respostas. Talvez estivesse voluntariamente caminhando para a sua morte. Mas era melhor do que simplesmente esperar que um terror desconhecido a pegasse desprevenida. Apple Bloom pegou sua enxada na boca antes de subir. A casa estava silenciosa, mas Apple Bloom não deixou isso enganá-la. Ela se aproximou do quarto com cuidado. Parte dela esperava encontrar uma porta escancarada por alguma criatura. Estar armada com uma ferramenta a deixou mais corajosa, o bastante para gentilmente empurrar a porta sem hesitação. A janela estava realmente aberta. E o vento agora praticamente uivava lá fora, estapeando alguns fios de chuva e folhas para dentro. Pela quantidade de folhas e galhos acumulados já fazia um tempinho, mas algo fez Apple Bloom parar. E não foi a janela aberta. Não foi isso que fez um grito se arrastar por sua garganta. Em segundos, ela viu alguma coisa, que a fez agradecer Celestia por não ter pisado no quarto ainda. Tinha algo em sua cama. Um formato de pônei era visível embaixo das cobertas, e se movia suavemente, o peito subindo e descendo, numa respiração pesada. Apple Bloom achava que tinha sentido o cheiro podre ou empoeirado, como páginas de um livro antigo, mas podia ser só sua imaginação. Apple Bloom não conseguia se mover, e a criatura também não se movia, a não ser pela respiração. Apple Bloom então notou que a criatura ainda não tinha percebido ela ali. Na verdade, o quarto todo e a chuva lá fora não tinham se alterado com a sua presença. Ela consegue sair do quarto silenciosamente e fechar a porta. Ela foi andando de costa, devagar para não fazer barulho. Apple Bloom acaba decidindo passar a noite no celeiro, e quando sua família retornou, pediram explicações. Ela inventou uma história quase crível sobre algum ladrão. Apple Bloom se recusou a voltar para casa até que seu quarto fosse totalmente vasculhado, mas como ela já imaginava, não tinha nenhum sinal suspeito, a não ser a janela aberta. Apple Bloom voltou para o quarto depois disso. Além de folhas secas e cheiro de podre no ar, não havia qualquer outra indicação que alguém tivesse deitado na sua cama. Apple Bloom notou que um dos seus vestidos no guarda-roupa estava coberto de sujeira e tinha uma marca de casco avermelhado. Ela decidiu queimar esse vestido numa fogueira mais tarde, naquele mesmo dia, noite 6. Apple Bloom passou a noite acordada. Ela ficou bêbada de sono, mas mesmo assim se recusou a tirar os olhos da janela. Lá estava Fluttershy, assistindo ela de novo. Mas dessa vez, ela trazia um pedaço de tecido em sua boca, tecido que tinha sido queimado, dos restos que ainda estavam no jardim. Apple Bloom se lembrou dos olhos e da sombra que assombraram a sua infância. Ela agora estava convencida de que também tinha ouvido sons de arranhar na janela, talvez batidas. Mas as memórias e pesadelos estavam nublados. Apple Bloom não estava completamente convencida de que não fossem a mesma coisa. As duas então se encaram, começando uma espécie de concurso de não pode piscar. E assim que a luz de Celestia apontou sobre as nuvens, Fluttershy simplesmente foi embora. Apple Bloom não levantou da cama, finalmente conseguindo descansar um pouco. Noite 7. Applejack encontrou os restos do vestido e perguntou o que aconteceu. Também perguntou sobre o problema de sono da irmã e sua hostilidade a respeito de Fluttershy. A irmãzinha não disse nada. Ela procurou dar desculpas mais plausíveis, não se importando se a irmã estava satisfeita com as respostas que obteve ou não. Parte dela desejou que Applejack mandasse ela para longe, talvez para casa de algum parente por um tempo. Pelo menos para que Apple Bloom pudesse fugir desse pesadelo. Mas Applejack não fez nada a respeito. Apple Bloom tinha quase certeza de que AJ consultaria Big Macintosh sobre isso, mas no momento, ela não tinha o que fazer. Teria que encarar Fluttershy novamente. Ou, seja lá o que estivesse vestindo a face de Fluttershy do lado de fora de sua janela. E a noite aconteceu de novo. Fluttershy pressionou a janela com sua pata. Seus olhos pareciam maiores e tristonhos. Apple Bloom a observou o máximo que podia, até não aguentar mais e virar o rosto. Fluttershy novamente disse aquela frase familiar. Tá frio aqui fora. Apple Bloom novamente cobriu a cabeça com as cobertas, mas aquele rosto entristecido tomou seus pensamentos. Noite 8. Apple Bloom achou que tinha ficado sonâmbula a noite passada, porque ela não acordou em sua cama, mas sim toda encolhida perto da janela. Era hora de dar um basta nisso, Apple Bloom pensou enquanto voltava para sua cama. O que podia soar muito corajoso, mas na verdade Apple Bloom estava aterrorizada. Ela novamente não tinha dormido, seus olhos focados na criatura lá fora. Fluttershy a encarou de volta, sorrindo e lambendo os beiços. Noite 9. Mais cedo, Apple Bloom tinha escutado sua irmã mais velha conversando sobre médicos. Sabia que eles pretendiam intervir. Seja lá o que seus irmãos estivessem planejando,
Apple Bloom sabia que logo seus problemas acabariam. Ela abriu a janela aquela noite e esperou até o sol quase se pôr. Sua família já tinha dormido. Confiante de que ela era a única acordada, Apple Bloom levantou e saiu do quarto, descendo as escadas. Na cozinha, ela encontrou uma antiga lâmpada de gás. Ela também pegou a faca mais afiada que encontrou nas gavetas. Seria bem mais útil do que aquela enxada que ela tinha escolhido antes. Mas nesse caso, o propósito não era apenas defesa. Apple Bloom esperou até estar completamente escuro lá fora. Então, ela voltou para o seu quarto, levando a faca e a lâmpada. Apple Bloom abriu a porta devagar, tentando minimizar qualquer som. A criatura estava novamente deitada em sua cama. Ficava claro pelo formato dos cobertores. A potrinha foi deixar a lâmpada no chão e congelou ao ouvir o som de cascos batendo suavemente contra a madeira. Mas a criatura não pareceu acordar. Apple Bloom se tranquilizou. Ela esperou mais alguns minutinhos para ter certeza de que a criatura estava dormindo. Então, se aproximou da cama, com muito cuidado. A faca estava firme em sua boca, e ela tremia, mas se recusou a hesitar agora. Ela foi se aproximando e cuidadosamente deitou na cama com a criatura. Foi então que aquilo se moveu, apenas um suave movimento, como se estivesse tentando se ajeitar na cama, mas foi o bastante para deixar Apple Bloom terrivelmente nervosa. Desconcertada, ela derrubou a faca, e um ganido de terror vazou de sua boca. A criatura pareceu pressentir então que Apple Bloom estava perto, e se moveu de um jeito meio travado, curvando as costas e dobrando a cabeça de forma não natural. Ela soltou um longo grunhido. Seu corpo parecia convulsionar, jogando as cobertas para longe. Apple Bloom gritou e saltou para fora da cama. A criatura também saltou da cama, se movendo como uma aranha. Ainda se parecia com Fluttershy, mas o seu pescoço estava dobrado de forma muito anti-anatômica, como se estivesse quebrado pro lado e de ponta cabeça. Ela olhou para Apple Bloom com o seu sorriso invertido, se estendendo o máximo possível. Sua língua ficou pendurada do lado de fora como a de um cachorro, e ela respirava vorazmente. Applejack entra no quarto correndo para agarrar a lâmpada com seu casco. Ela chegou esbaforida. Mas que diabo é isso? Apple Bloom apenas chorou e apontou para a criatura, que agora estava parada em silêncio, triunfal perto da janela. Applejack arregalou os olhos espantada e horrorizada. Mas que inferno é isso? A criatura se moveu com o pescoço novamente, ajustando a cabeça para uma posição mais normal. Sua face nem lembrava mais Fluttershy, tinha se morfado numa distorcida paródia do rosto de um pônei, a boca se rasgando para se tornar ainda mais aberta, pupilas menores que alfinetes. Respirando pesadamente, a língua para fora pendurada. Applejack arremessou a lâmpada na criatura, que se quebrou com o impacto, ateando fogo naquele monstro. Novamente, a face daquele bicho se reorganizou, se tornando uma representação bem mais precisa de Fluttershy. As chamas a engoliram imediatamente. Um cheiro sulfuroso emergiu conforme a pele queimava. A criatura protestou com um som alto, alterando entre gritos estranhamente similares à voz de Fluttershy e algo que lembrava um pássaro sendo... A pele e a carne queimaram em ritmo não natural. Os gritos e ganidos continuaram por mais tempo do que deveriam, e a última coisa a se render àquele inferno foi a sua crina rosa clara. Depois disso, só restou um esqueleto carbonizado. Epílogo. Apple Bloom e Applejack não falaram sobre o ocorrido. Nenhuma delas trocou uma palavra sobre esse incidente, mesmo depois de Applejack ter enterrado o corpinho em uma parte afastada da fazenda. Ambas levariam esse segredo para o túmulo. Apple Bloom nunca mais dormiu com a janela aberta, mesmo em noites particularmente quentes. Eventualmente, ela começou a voltar a interagir com a verdadeira Fluttershy, mas levou meses até que pudesse olhar em seus olhos. E mesmo assim, sempre que a Fluttershy sorria, ela se encolhia toda. O sorriso da criatura a assombrou pelo resto de seus dias. Ocasionalmente, em noites muito frias, onde o vento uivava, Apple Bloom jurava que podia ouvir aquele mesmo som em sua janela, mas ela nunca levantava para checar. Ela apenas se espremia mais nas cobertas, se forçando a dormir mais rápido. O mais difícil de ignorar era a voz, o sussurro que parecia a centímetros de distância de seus ouvidos. Soava muito parecido com Fluttershy. Tá frio aqui fora. Então, gente, essa foi a Creepypasta, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ela é um bom exemplo de como não precisa ser uma ideia super elaborada para ter uma boa Creepypasta, muito menos recorrer a gore excessivo e temas chocantes. Eu achei que foi uma ideia muito boa, explorada de forma simples, poderia ser bem mais elaborada, óbvio, mas às vezes a gente quer só escrever alguma coisa ali, tá tudo bem também. Ela me lembrou bastante o filme que eu vi recentemente, Dead's Head.
Eu gostei muito do final, onde a Applejack aparece para ajudar a irmã, né? E eu gostei que a Apple Bloom tem umas limitações de criança mesmo, achei que deu uma maior veracidade. Só que eu não senti tanto a personalidade dela, de Apple Bloom, nem da Applejack. Poderia ser qualquer outro par de pôneis irmãs ali que daria na mesma coisa. Outra coisa é, ela ficou com medo e foi dormir no celeiro. O celeiro parece ser o lugar mais aterrorizante do mundo que eu consigo pensar pra dormir, tipo, dentro desse conceito de fazenda. Mas tudo bem, foi uma medida desesperada, eu acho. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ativar o sininho aí pra receber notificações. Fica ligado na aba comunidade. Considere se tornar membro para ter acesso a conteúdo exclusivo. E também dá uma olhada na playlist que tem outras histórias de My Little Pony. Tchau!